Olá, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Mais, aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 25 de outubro, são 10h30 da manhã, mercado meio parecido com o dia de ontem, ou seja, ainda refletindo aí a agenda econômica que tende a ser destravada depois da aprovação da reforma da Previdência, e também um ambiente internacional mais benéfico. Então, com isso, a gente tem aí, já dando uma adiantadinha na parte de mercado, um real se valorizando, curva de juros fechando, e até a Bolsa também nessa expectativa de um ambiente econômico melhor e também com o resultado de empresa melhor que o esperado. Vamos só passar para os pontos de política. Então, ontem, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, ele deu uma indicação do que vem pela frente aí, embora não tenha dado nenhum detalhamento que vai ficar aí para as próximas semanas. Então, o primeiro deles foi o projeto de medidas de estímulo à criação de empregos entre os mais jovens. O Guedes fala bastante sobre isso, sobre o desemprego ali concentrado, naquela faixa etária que está ali buscando o primeiro emprego, né? Inclusive ele fala assim, a gente tem uma legislação que tem muitos direitos para o trabalhador, mas muitos desempregados. E aí ele sempre sugere uma flexibilização nesses direitos dos empregados, exatamente para criar empregos, né? Assim, justificando de que talvez o que faça com que o mercado de trabalho deslanche aí essa rigidez de legislação trabalhista, né, que de fato a gente parece maldoso falar qualquer coisa contra, mas de fato na medida que você impõe ali um nível muito alto para o empregador, a gente até fala isso, o custo de contratar é muito alto e o custo de demitir também. Então, quando a economia começa a voltar, o mercado de trabalho é um dos últimos indicadores que mostra essa mudança. Por quê? Porque o custo de empregar é muito alto. Então, ele primeiro sente se a melhora no trabalho, na economia é real, se ele de fato precisa de mais gente, ele tenta dar conta com o que ele tem em relação a empregados, ele faz hora extra, ele muda horário de turno, enfim. E aí, quando de fato ele sente que, olha, a minha demanda para o meu produto ou serviço, ela exige que eu empregue mais gente, eu acho que ainda assim ele faz a conta do tipo, tá, mas eu vou empregar mais gente e isso vai ser um custo. Vezes um custo Y de vender mais, vai valer a pena ou não? Então, exatamente por todos esses entraves. E aí, essas medidas visando os mais jovens teriam aí uma validade como alguma coisa como os primeiros 2 anos de trabalho, né? Aí imaginando, porque também é um ciclo bem ruim, que é o seguinte, o jovem precisa de experiência para ser benquisto, né? Precisa da expertise para comprovar ali e melhorar a sua empregabilidade, mas ao mesmo tempo ninguém dá a experiência, ninguém dá a primeira mão ali nesse início de vida trabalhista. Então, acho que vai ser bem visto, né? Embora toda vez que a gente fala em mexer em regras de trabalho, nem sempre a ideia flui bem em Brasília. Ele também falou sobre o Pacto Federativo e deu mais uma pista aí que seria a desvinculação de receitas de 280 fundos setoriais. Então, por exemplo, ele falou que gastos obrigatórios em saúde e educação poderiam ser flexibilizados. E qual é a ideia nesse caso, né? É que essa economia gerada pela desindexação faça com que aumente o montante de recurso público para ser direcionado para investimento. Aqui a gente até imagina outra resistência, né? Porque é uma coisa espinhosa, né? Então você está falando na prática que você vai desobrigar investimento em saúde e educação num país em que os hospitais públicos são péssimos e que a educação também é sofrível, né? É aquela coisa assim, jogar para o popular, a conclusão é muito óbvia, né? Não, tem que aumentar. Na verdade, na medida que ele fala para desobrigar, ele deixa cada estado e município como gestor do seu orçamento, e aí ele libera para que ele, sendo gestor, ele organize da melhor maneira possível.
E por que isso seria ruim, né? O eleitor, ele escolheu aquela pessoa, aquele prefeito, ou aquele governador. Então, assim, escolheu por quê, se não pela capacidade dele de ser um bom gestor. Se for qualquer outra escolha diferente dessa, está errado, né? E aí, se ele é um bom gestor, ele deve ser um bom gestor do orçamento também. E isso libera um pouco mais, desengessa o orçamento. Por fim, na semana que vem ou nas próximas, deve ser finalmente conhecida a proposta do governo de reforma tributária. Pelo que parece, a desoneração de folha, que é um desejo do Guedes também, a gente sempre fala que não deve ficar para essa etapa, e deve mesmo estar centrado ali numa conciliação dos projetos que estão rodando, tramitando na Câmara e no Senado. Para finalizar a política, um assunto aí que está tendo bastante repercussão. Ontem o Supremo Tribunal Federal ele suspendeu o julgamento sobre a legalidade da prisão após condenação em segunda instância por 4 votos favoráveis à prisão após condenação de segunda instância e 3 votos contra. Acho que aqui o destaque vale para o voto da Rosa Weber, que foi contrária à prisão. E por quê, né? Porque a gente meio que sabe como é que cada ministro do STF vai votar. E ela foi favorável à prisão após condenação em segunda instância para o caso do Lula, mas assim, naquela época do último julgamento, eles estavam julgando o caso específico do ex-presidente Lula, e não do mérito. Todo mundo sabe que no mérito ela é favorável à não prisão. E aí foi dessa maneira que ela votou ontem. Então, imaginando aí mais ou menos como os ministros que faltam votar vão votar, parece aí que o cenário base seria uma reversão do que vem sendo a jurisprudência desde 2016, ou seja, o condenado de segunda instância não iria mais para a prisão. E aí, é claro que o caso mais emblemático, de novo, é o do ex-presidente Lula. O Dias Toffoli suspendeu o julgamento e ele anunciou para o fim do mês, agora de outubro, ou seja, semana que vem, a nova data. Deve ser na segunda semana aí de novembro. Aguardar se esse julgamento de fato vai por essa via e o que vai acontecer com os casos que já foram julgados e os presos que já estão condenados após segunda instância, ou seja, os presos que já estão na prisão, né, como de novo o ex-presidente Lula, seguindo essa jurisprudência vigente. Realmente a conferir. Acho que o caso do ex-presidente Lula, ele não impacta tanto o mercado agora, porque a gente está longe de eleição municipal, longe de eleição presidencial, desculpa, o municipal está pertinho, falta um ano. Mas também porque não se sabe muito bem qual seria aí ainda esse modelo, dado um caso de que ele saísse da prisão, ou seja, ele vai sair, mas vai ser prisão domiciliar, ele vai voltar para dormir na prisão. Então é claro que a saída dele, que de alguma maneira ainda estiver vinculado a uma volta da prisão, diminui muito aí um poder de influenciar, de visitar o Brasil em caravana, como ele já anunciou que queria fazer. A gente segue de olho, sempre num ponto apartidário e sempre ligando aí os pontos que o mercado vai realizar, né? O mercado vai ser impactado com cada um deles. Por fim, aqui no internacional, assim, firme, né, no propósito de tirar o Reino Unido da zona do euro, o primeiro-ministro Boris Johnson, ele pediu apoio do parlamento para convocar eleições gerais para dezembro. Aqui o destaque só é que é a primeira vez que o primeiro-ministro publicamente assume que o Reino Unido não vai sair da zona do euro dentro do prazo ali oficial, o último, que seria 31 de outubro. Então, assim, de fato não deu. Aquela tese hard Brexit, ela cai por terra. A gente caminha aí para uma saída mais consensual do que ele gostaria. E também outra coisa, esse case das eleições ainda precisa ser aprovado aí por exemplo, o Partido Trabalhista local, que não parece ser muito favorável. Aí, passando para os mercados, as bolsas na Ásia fecharam majoritariamente em alta no dia de hoje. Estou vendo aqui europeias mistas, americana também de lado, principalmente após resultados bastante fracos da Amazon e da Embev. O mercado aqui ainda com valorização discreta, abrindo agora ainda pouco, né? E deve reagir aí aos resultados de Petrobras anunciados ontem à noite, que foram melhores do que o esperado. As moedas emergentes em geral com performance positiva, o real está acompanhando. E a curva de juros aí com mais um dia de positivo, reagindo a essas notícias fiscais
favoráveis para o futuro das contas públicas do país. Por hoje é só. Bom fim de semana para vocês e até segunda. Tchau, tchau.